Vamos falar um pouquinho agora sobre aleitamento materno. Vamos começar citando algumas definições que às vezes caem em prova, então é importante a gente ter noção da definição. O que é um aleitamento materno exclusivo? É quando a criança somente faz uso do leite materno, não faz uso de água, não faz uso de chá, de suco, de fruta, de nenhum outro tipo de alimento. Exclusivamente aleitamento materno, também não faz uso de nenhuma outra forma. A gente diz que a criança está em aleitamento materno quando, além do leite materno, ela faz uso de outras coisas, quaisquer que sejam, né? A gente chama de aleitamento materno predominante quando, além do leite materno, ela usa outros líquidos, como água, chás, sucos. Aí esse conceito muda de aleitamento materno exclusivo para aleitamento materno predominante. O aleitamento materno complementado é aquele a partir dos 6 meses, que a criança complementa a sua alimentação com outros alimentos, sem substituir, né? Então, se ela come fruta, se ela come as papas, qualquer outra coisa, além do leite materno nessa fase de dieta de transição, a gente chama de aleitamento materno complementado. Aí é importante lembrar a diferença desse conceito de alimentação complementar para a dieta de transição, porque a alimentação complementar é exatamente esses alimentos que a gente introduz complementado ao leite materno, quando só o leite materno ele não é mais suficiente para nutrir aquela criança a partir dos 6 meses. Já a dieta de transição, a gente usa esse termo para aquela dieta que não é a dieta definitiva que a criança vai comer, aquela dieta onde ela está se adaptando, aquela dieta em consistência de papa, amassadinha, onde a criança ainda não consegue mastigar, ainda não tem a dentição e está indo para a transição para a dieta que ela vai fazer ali em torno de 1 ano, já aquele cardápio familiar igual ao restante da casa. Então, é para o aspecto da dieta que a gente usa esse termo, dieta de transição. Então, sobre o aleitamento materno, é importante a gente saber que ele tem que ser iniciado o mais precoce possível, preferencialmente ainda na sala de parto, para começar a fortalecer esse vínculo, para garantir as pessoas que conseguem amamentar ainda na sala de parto têm muito mais sucesso na amamentação ao longo aí depois desses 6 meses. Então, o mais precoce possível. Lembra que ele é livre demanda, ele não é de 3 em 3 horas, não existe regra para o aleitamento materno. Chorou, peito. Então, a criança sempre, ao longo do dia, todos os momentos que ela quiser, ela vai mamar. Quem vai definir esse intervalo é a criança, não é a gente, não é nada arbitrário. Ele deve ser exclusivo até os 6 meses. Então, o ideal é que a criança até os 6 meses consiga ficar em aleitamento materno exclusivo e complementado a partir dos 6 meses. Ou seja, a partir dos 6 meses, essa alimentação só com leite materno não é mais suficiente para nutrir a criança. Então, a gente precisa começar a introduzir novos alimentos. Lembrando que ele deve ser estimulado até os 2 anos de idade. Claro que de forma complementada e não exclusiva, mas exclusivo até os 6 meses. E quais são as vantagens, né? Muito se fala sobre as vantagens do aleitamento materno e isso é um tema que muitas vezes cai em prova. Tem vantagem tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando a gente fala no bebê, a gente sabe que o leite materno, ele é um alimento completo. Ele tem toda a composição nutricional que aquela criança precisa. Ele não precisa de mais nadinha além do leite materno. A gente sabe que a criança que mama, ela tem menos diarreia e menos infecções respiratórias. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, graças às imunoglobulinas presentes, aos anticorpos presentes no leite materno. Por isso também elas têm menos doenças imunoalérgicas e, como a gente já comentou, menos doenças crônicas quando adultos, né? A criança que mama, em geral, tem melhor desenvolvimento cognitivo e motor orofacial por causa dos músculos que são utilizados na hora da amamentação. E além disso, tem o vínculo, né? O vínculo afetivo, que é muito fortalecido na hora do aleitamento entre a mãe e o bebê. Para a mãe também existem várias vantagens. O aleitamento materno, ele previne hemorragia pós-parto, é um dos motivos da gente estimular que ele seja o mais precoce possível ainda na sala de parto. Ele garante uma contracepção, né, para aquela mãe que não está menstruando e está em amamentação exclusiva. Ele diminui o risco daquela mãe desenvolver câncer de mama e de ovário. Ele ajuda a mãe a perder aquele peso que ela adquiriu ao longo dos 9 meses de gestação. Fora
o custo-benefício. É um alimento completamente gratuito que vai garantir todas essas vantagens para a mãe e para o bebê. Então, o custo-benefício é excelente. Por essas e outras que o aleitamento materno ele deve ser tão estimulado e tão incentivado. Porém, infelizmente, no nosso meio, principalmente de saúde pública, a gente tem uma alta taxa de insucesso do aleitamento materno. Isso está associado a vários fatores, principalmente falta de informação. Então, falta de informação sobre as vantagens, os benefícios do aleitamento materno, sobre o lado ruim das fórmulas infantis, o lado ruim do leite de vaca. Muitas vezes isso está associado também a uma baixa escolaridade materna, ou aquela mãe que é adolescente e não teve acesso a essas informações, ou então aquela mãe de primeira viagem que não sabe ainda das coisas que podem acontecer e que acha que pode estar fazendo algo de errado na amamentação do seu filho, sem necessariamente estar. Aquela mãe primigesta, né? Também é outro fator. Aquelas crianças prematuras que tiveram baixo peso ao nascer, geralmente tem mais dificuldade de pega, tem mais dificuldade em conseguir uma boa mamada. Isso também pesa no insucesso ao aleitamento. Aquela mãe que já teve filho anterior, mas teve alguma experiência desfavorável, uma mastite, um abscesso, isso muitas vezes é levado na próxima gestação. E se ela teve insucesso na gestação anterior, nessa próxima, é bem provável que ela também já não queira amamentar com a mesma vontade que teve da outra vez. Gemelaridade também é outro fator associado, né, que é difícil se manter um aleitamento materno exclusivo quando existe gemelaridade. Aquelas mães que precisam sair para trabalhar, né, nem todas têm os seus direitos por lei garantidos, porque nem todas têm trabalhos formais, de carteira assinada. Então, muitas precisam sair de casa realmente, e isso está associado ao insucesso do aleitamento. E uma coisa muito importante também que está associada ao insucesso do aleitamento é a confusão de bicos. São aquelas mães que oferecem mamadeiras, chupetas, de forma precoce para o bebê, fazendo com que ele confunda aquele bico que é mais fácil, o bico artificial que é mais fácil, com o bico do peito. E isso pode atrapalhar ali a pega e colaborar para o insucesso do aleitamento. Vamos lembrar um pouquinho como é a fisiologia da produção do leite materno, tá? Basicamente, existem 3 fases dessa produção, dessa lactogênese. A primeira fase começa já na gravidez. Então, logo no começo da gravidez, essa mama começa a ser preparada para a produção do leite materno, principalmente graças ao estrógeno, que vai causar uma ramificação dos ductos lactíferos, e da progesterona, que vai formar os lóbulos para que possa ocorrer a produção e a liberação do leite. Lembra que a partir de 16 semanas já pode existir secreção láctea dessa mãe. Então, logo na gravidez, o leite começa a ser produzido. Aí a fase 2 da lactogênese, ela vem no parto. O que é que vai acontecer no parto? Vai ter uma queda da progesterona por causa da placenta, né, que está ali sendo retirada. Vai ter um aumento da produção de prolactina pela hipófise anterior, que vai garantir a produção do leite. Então, prolactina é o hormônio que produz leite. E a sucção do bebê ali desde o começo, mais uma vez, por isso que é importante esse aleitamento logo na sala de parto, porque essa sucção vai garantir um aumento de ocitocina, que é produzida ali, que vai ser liberada ali pela hipófise posterior e vai garantir a ejeção do leite. Então, após o parto, o que é que vai acontecer? Queda de progesterona, aumento de prolactina e ocitocina. O aumento de prolactina e ocitocina vai garantir essa produção e essa liberação do leite. Isso é independente de qualquer coisa, vai acontecer isso em toda mulher que acabou de ter bebê. Por isso que não existe aquela mulher que acabou de ter bebê e que tem pouco leite e que não produziu leite. Não existe, porque isso é uma coisa imediatamente associada ao parto. A fase 3 da lactogênese, por sua vez, que é também chamada de galactopoiese, ela vai acontecer ali depois da famosa descida do leite, que é também chamada de apojadura, ali em torno do 3º, 4º dia pós-parto. Então, e se essa fase anterior, a fase 2, ela independe de qualquer outro fator, ela tem a ver necessariamente com a produção hormonal, com a diferença de hormônios do parto, após o parto, essa fase 3 depende exclusivamente da sucção e esvaziamento dessa mama. Ou seja, se a gente consegue nessa fase 2, ou seja, nos 2, 3 primeiros dias do parto, garantir
uma boa mamada, garantir uma boa pega do bebê, garantir isso de preferência antes da alta hospitalar, quando acontecer a descida do leite, quando acontecer a apojadura, esse bebê vai estar mamando bem, vai estar sugando bem, a mama vai estar sendo esvaziada bem, então essa galactopoese está garantida. E a gente tem uma mãe que consegue amamentar aí por um período mais prolongado. Então, essas são as 3 fases de produção do leite materno. Mas o que é composto o leite materno? 90% de água. Então, é muito comum essa pergunta. Precisa dar água para o bebê? Não precisa. O leite materno, ele contém muita água. Então, por isso que o bebê é exclusivamente só leite materno até 6 meses, tá? A principal imunoglobulina presente no leite materno é a IgA secretória. Ela que vai garantir a proteção contra doenças respiratórias, contra doenças gastrointestinais, a menor chance de doenças alérgicas. O principal carboidrato do leite materno é a lactose. A principal proteína é a lactoalbumina. Lembra que a concentração de gordura do leite materno, ela varia ao longo da mamada. Ela aumenta durante a mamada. É o que a gente chama de leite posterior, que é o leite gordo, é o leite cheio de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. É o que vai garantir saciedade e ganho do peso. Por isso que tem bebê que, ele mama direto, ele mama o tempo inteiro, mas ele não ganha peso. Por quê? Porque muitas vezes ele não está conseguindo mamar o leite posterior. Ele não está mamando todo o leite ali daquele peito. Então, ele só mama o leite anterior, que é um leite que tem muita água, que tem muita proteína, aminoácidos, mas não tem gordura. Então, ele não consegue ter saciedade e ganhar peso. Por isso que é importante que a mama seja totalmente esvaziada na amamentação, para garantir esse leite posterior cheio de gordura que vai garantir saciedade e ganho de peso do bebê. Tem outras coisas também que fazem parte da composição do leite materno, que ajudam muito a prevenir infecções, como leucócitos, lisoenzimas, lactoferrinas, os oligossacarídeos presentes no leite materno que vão impedir ali a adesão de bactérias nas vilosidades intestinais, o fator bífido, que se transforma em lactobacillus bífidos também, que vai combater, ajudar ali na microbiota intestinal e combater infecções intestinais. Então, essa, de uma forma geral, é a composição do leite materno. Então, muito se cai em prova e muito se compara a diferença do colostro para o leite maduro e a diferença do leite do bebê termo para o bebê pré-termo. Quando a gente diz que cada leite é individualizado, que cada mãe produz um leite específico para o seu bebê, tem a ver com isso aqui. Então, cada momento da vida do bebê e dependendo de cada bebê, se ele é termo ou se ele é prematuro, ele vai ter um tipo de leite específico. Então, por exemplo, vamos falar primeiro do colostro e do leite maduro. O colostro é aquele leite que vai aparecer nos primeiros dias de vida. É aquele leite que tem um aspecto mais transparente, mais aguado, não é em grande quantidade, normalmente, que muitas mães se queixam, confundem, achando que o leite está fraco, mas não, ele é extremamente importante. Depois de terceiro, quarto dia, quando vem a apojadura, começa um leite de transição e ali após 10 dias vem o que a gente chama de leite maduro. E qual é a diferença do colostro para o leite maduro? O colostro, ele é um líquido que é mais claro, que parece ser mais fraco, mas extremamente importante, porque ele é cheio de proteína, cheio de imunoglobulina e ele tem menos lipídios. É um dos motivos também do bebê não ganhar peso ali adequadamente naquela primeira semana, ele perder peso na primeira semana. E também dele mamar com mais frequência, porque ele não vai ter saciedade. Já o leite maduro, ele é rico em calorias e ele é rico em gorduras. Ele, de fato, vai ter o intuito de fazer com que o bebê fique saciado, muitas vezes fazendo com que ele espace mais as mamadas e que ele consiga ganhar peso. A diferença do leite do bebê termo para o pré-termo. Cada leite vai ser individualizado para cada bebê. Então, o bebê termo, ele tem diferentes necessidades do bebê pré-termo. O leite do bebê prematuro, ele vai ser mais calórico, porque ele precisa correr atrás do prejuízo desse peso que ele nasceu inferior. Ele tem mais lipídios e ele tem mais proteínas. Já o leite do bebezinho que é termo, ele tem mais lactose. O prematuro tem menos lactose para a digestibilidade desse leite também ser melhor. Então, falando um pouquinho sobre os benefícios do leite e especialmente para o RN prematuro.
Então, especialmente para o recém-nascido prematuro, esses benefícios do leite vão ser extremamente importantes. Por exemplo, existe uma relação entre proteína do soro e caseína de 60 para 40. Isso garante que a qualidade dos aminoácidos lácteos desse bebezinho prematuro seja melhor. Então, ele vai ter uma digestibilidade melhor, ele vai ter menos chance de alergia, ele vai ter menos distensão abdominal, menos gases. Também a quantidade de ácidos graxos essenciais, principalmente o ácido linoleico e o ácido alfa-linolênico, e de ácidos de cadeia muito longa, como o ômega 3 e o ômega 6, tem uma função muito importante, especialmente para o bebê prematuro. Uma função de crescimento, promover o melhor crescimento e a melhor função visual e cognitiva desses bebês. O fator bífido e a lactose que não é absorvida naquele bebê vai garantir essa flora bacteriana não patogênica que vai garantir uma melhor digestibilidade, uma menor incidência de cólicas e de problemas gastrointestinais de uma forma geral. E a presença de oligosacarídeos do leite materno tem essa função de defesa, porque eles vão inibir essa adesão bacteriana nas superfícies epiteliais do intestino, garantindo também menos infecções gastrointestinais. Além disso, a gente tem um leite com esvaziamento gástrico mais rápido, garantindo menos intolerâncias alimentares, um leite com a presença de imunomoduladores, garantindo menor chance de enterocolite necrosante, que é um grande problema nos recém-nascidos prematuros, e tem também a presença de antioxidantes no leite materno, que junto ali com aqueles ácidos graxos ômega 3 conseguem prevenir retinopatia da prematuridade, que é outra condição muito importante nos bebezinhos prematuros. Muito se fala também na vida e na prova sobre a comparação do leite materno com leite de vaca. A gente sabe que o leite de vaca ele é proibido no primeiro ano de vida. Mas por quê? Quais são os motivos de que o leite materno ele deve ser estimulado e o leite de vaca contraindicado ali nesse primeiro ano de vida? Primeiro, porque o leite materno, ele é um alimento, como a gente já falou, nutricionalmente completo. Ele é tão completo que sua composição, ele varia ao longo da mamada, como a gente já falou, do leite anterior e do leite posterior, e ao longo dos dias. O leite de um bebê de 2 meses é diferente de um leite de um bebê prematuro. A mãe produz um leite personalizado para o bebê. Então, é uma composição que vai variando. Diferente do leite de vaca, que é um leite que a gente chama de monótono. Ele tem a mesma composição e a gente vai dar, independente da idade da criança, a mesma composição para ele. Não é personalizado. Segundo, uma coisa que é muito importante é a questão proteica. O leite de vaca é um leite muito rico em proteínas e a principal proteína do leite de vaca é a caseína, enquanto que o leite materno ele tem bem menos proteínas e a principal é a lactoalbumina. Isso vai refletir em digestibilidade, isso vai refletir também em menor chance de alergias. Os fatores imunológicos também são importantes, porque só o leite materno ele tem esses fatores imunológicos. Só o leite materno tem principalmente a IgA secretória e outras imunoglobulinas. Só o leite materno tem linfócitos, tem lactoferrina, tem fator bífido, que tudo isso vai ajudar na prevenção de infecções, principalmente infecções do trato gastrointestinal, do trato respiratório. O leite de vaca, ele não tem nada de imunoglobulina, ele é sem imunoglobulinas. Ele é sem lipídios que vão ser essenciais ali para o sistema nervoso central, para o desenvolvimento do sistema nervoso central. O ferro, o leite de vaca, ele é pobre em ferro. O leite materno, ele não tem tanto ferro assim, mas é um ferro mais biodisponível. Significa que o bebê aproveita melhor aquele ferro do leite materno, tornando ele suficiente. O leite de vaca ele também tem menos lactose, isso faz com que as fezes fiquem mais endurecidas, causando mais desconfortos. O leite de vaca ele também tem em excesso alguns íons que podem prejudicar o trato gastrointestinal e o trato urinário desse bebê. Então, ele tem excesso de sódio, excesso de cálcio, de fósforo, de cloro e de potássio. É por essas e outras que o leite de vaca ele deve ser contraindicado, desencorajado no primeiro ano de vida, enquanto que o leite materno ele deve ser cada vez mais encorajado e indicado. Uma coisa muito importante a se falar de amamentação é sobre a técnica. Muitos dos problemas associados à amamentação têm a ver com erro de técnica e erro de pega. Então, a gente sempre tem que avaliar como está
o posicionamento do bebê e como está a técnica de amamentação. Aqui, nessa imagem, a gente tem algumas figuras mostrando técnicas adequadas, posicionamentos adequados de amamentar o bebê. Então, o que é importante? Isso é uma coisa que cai bastante também em prova, gente. Então, presta atenção. O rosto do bebê, ele tem que estar de frente para a mama da mãe. E o nariz em oposição ao mamilo, para que isso não seja prejudicado na hora da amamentação, que a respiração do bebê não seja prejudicada. A cabeça e o tronco do bebê, ele tem que estar bem alinhadinhos, como por exemplo aqui, ó, todas essas figuras mostram a cabeça e o tronco do bebê bem alinhadinhos com a mama da mãe. O corpo do bebê, ele tem que estar próximo ao da mãe, quanto mais próximo, melhor. E o bebê, ele tem que estar bem apoiado. Pode até a mãe estar deitada, a mãe estar sentada. O importante é que esse bebê, como nas imagens aqui que a gente vê, ele esteja bem apoiado. E como a gente tem que orientar essa pega? Mais uma vez aqui a figura mostra uma pega correta. O que é necessário para uma pega correta? A areola, ela tem que estar um pouco mais visível acima da boca do bebê. O lábio inferior do bebê é vertido, virado para fora. A boca do bebê bem aberta, abocanhando todo o mamilo. E o queixo tocando a mama. Se o bebê está dessa forma, significa que a pega está correta. Isso é uma coisa que a gente precisa verificar nas consultas. Vamos falar um pouquinho agora sobre legislação relacionada à amamentação. Então, a mãe que acabou de ter bebê, a mãe que amamenta e o pai também, eles têm alguns direitos garantidos por lei e que às vezes caem em prova, então é importante a gente saber. Primeiro, o direito à licença maternidade. Então, toda mãe, após o parto, ela tem direito de 120 a 180 dias de licença. Ela tem também uma garantia, ela não pode ser demitida até 5 meses após o parto. Outro direito é que as empresas que tenham mais de 30 funcionárias mulheres acima de 16 anos, elas são obrigadas a terem uma creche para que as mães deixem seus bebês enquanto trabalham. A mãe também tem direito, até o bebê completar 6 meses, caso ela volte com menos tempo do que isso, né, com 120 dias, que são 4 meses, ela tem direito a pausa no trabalho para amamentar. Ela tem direito a 2 pausas de meia hora para poder amamentar seu bebê, que ainda tem que ficar mamando exclusivamente até os 6 meses. Também as empresas precisam oferecer salas de apoio à amamentação, para que a mãe saia, amamente e depois retorne. E uma coisa importante também é a licença paternidade, que garante que o pai possa ficar 5 dias após o parto afastado do seu trabalho para poder ajudar a cuidar do bebê. Quais são os principais problemas que a gente vê associados à amamentação? Os principais problemas de amamentação, e isso cai bastante em prova, tem a ver com erro de técnica e erro de pega. Então prestem atenção, porque muitas das questões elas trazem isso, elas trazem como você pode corrigir esse problema, e a maioria deles tem a ver com isso. O principal vai ser a dor ou trauma mamilar, que vai estar muito associado à presença de fissuras e está muito associado a erro de pega. Então, aquele bebê que está pegando errado, que não está pegando corretamente, a posição de mamar está inadequada, vai garantir uma mamada inadequada com traumas. Isso pode causar dor. Aquele bebê que também não está mamando bem e a mama, consequentemente, não vai esvaziar adequadamente, pode favorecer o engurgitamento mamário e a mastite ou abscesso mamário. Qual é a diferença entre eles? O engurgitamento é quando a gente tem o excesso de leite ali naquela mama que não foi ejetado. E aquilo vai causar dor, e aquilo vai causar endurecimento do leite, o empedramento do leite, causando bastante dor na hora de amamentar, causando muita dificuldade também na saída desse leite na hora que ele empedra, na hora que ele endurece. Como é que a gente corrige isso? Primeiro, corrigindo a pega, se esse for o erro. Segundo, a gente pode fazer ordenhas, né? A gente pode tentar tirar esse leite para que esse leite empedrado saia e a mãe consiga amamentar corretamente. Existe um engurgitamento que a gente chama de fisiológico, que é aquela mama quando está enchendo, próximo aos horários de amamentar. E o engurgitamento patológico é aquele que atrapalha, aquele que cursa com empedramento, com dificuldade na amamentação. Às vezes, também, o engurgitamento patológico, ele tem a ver com o excesso de produção, aquelas mães que produzem bastante leite. Então, o que a gente pode fazer nesse momento são as compressas.
A compressa fria, ela vai ajudar a diminuir a produção láctea com a contração ali dos ductos lactíferos. Então, a compressa fria entre as mamadas ajuda aquela mãe que produz muito, muito leite a diminuir um pouco essa produção. Já a compressa morna ajuda na ejeção desse leite. Então, ali na hora do banho, um banhozinho quente, com a água quente batendo no peito e uma ordenha, ajuda com que esse leite saia mais fácil. E aí a mãe também pode ordenhar esse leite antes de oferecer para o bebê. A mastite e o abscesso também muitas vezes tem a ver com engurgitamento, muitas vezes tem a ver com uma pega e é uma inflamação no caso da mastite ou uma infecção secundária no caso do abscesso. Então vai causar dor, vai causar hiperemia no local da mama, dificultando aí essa amamentação. A orientação é manter a amamentação, corrigir a pega se estiver errada e fazer ordenha também para diminuir a quantidade de leite antes de amamentar, se isso for a causa. No caso do abscesso, o principal agente associado é o Staphylococcus aureus. Então, é importante entrar com antibiótico terapia, normalmente cefalexina, e ver se há ou não indicação de drenagem desse abscesso. Também não impede o aleitamento. Pelo contrário, a criança mamar faz parte do tratamento, tanto da mastite quanto do abscesso mamário. Então, não são contraindicações ao aleitamento. A candidíase é uma infecção fúngica que está associado aí a esse processo de amamentação do binômio. É uma infecção que acontece na mãe, no peito, e que acontece também no bebê, na boquinha do bebê, ali associada a esse leite, esse ambiente úmido ali, principalmente quando se usa sutiã, quando se usa dispositivos como bico de silicone. Isso favorece o surgimento de infecções fúngicas. O que é que a gente faz? A gente pode usar tratamento tópico, como nistatina, e a gente pode usar tratamento oral, como por exemplo o fluconazol, para ajudar nesse tratamento. E quando é que a gente vai pensar numa mãe com a candidíase? Também vai causar dor, uma dor enfisgada, uma dor para o centro da mama. A mama a mama vai ficar com um aspecto diferente, uma coloração rósea, pode descamar também. A gente pode observar a presença de candidíase também na boca do bebê. Aí assim a gente suspeita que essa infecção possa estar ocorrendo ali no binômio, na mãe e no bebê. Outra condição frequente também é a presença de mamilos planos ou invertidos, que dificulta bastante a amamentação. É importante lembrar a diferença, tá? O mamilo plano, ele não atrapalha tanto a amamentação quanto o mamilo invertido. Uma correçãozinha de técnica, às vezes, consegue resolver o problema. E como é que a gente vai diferenciar se o mamilo é plano ou invertido? A gente vai fazer uma pinça com o polegar e o dedo indicador. Na hora que a gente faz a pinça, se houver inversão, a gente diz que esse mamilo é invertido. E se ele não inverter, a gente diz que ele é somente plano. Para os mamilos planos, uma pega adequada corrige. E para o mamilo invertido, muitas vezes é necessário usar bicos artificiais transitórios para ajudar aí no processo de amamentação, porque é algo que dificulta a amamentação. Falando um pouquinho sobre restrições ao aleitamento materno. Existem situações em que o aleitamento materno é contraindicado, existem situações em que a gente deve interromper temporariamente o aleitamento e existem indicações que a gente deve manter o aleitamento apesar de alguma condição. As contraindicações absolutas ao aleitamento materno, elas são raras. A infecção pelo HIV e HTLV é uma delas. Então, a mãe com HIV ou HTLV, ela não pode amamentar. Outra situação são o uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Por exemplo, antineoplásicos, radiofármacos ou alguma outra medicação contraindicada na amamentação. E doenças do recém-nascido também são muito, muito raras, que podem contraindicar o aleitamento. Um exemplo é a galactosemia. Então, poucas vezes o aleitamento materno ele precisa ser contraindicado. Em algumas situações, a gente interrompe temporariamente essa amamentação. Por exemplo, no herpes, se tiver vesícula na mama. Na varicela, se tiver lesão ativa. Então, até a lesão virar crosta, a mãe não pode amamentar. Na doença de Chagas, se tiver na fase aguda ou se houver sangramento mamilar. E o consumo de drogas, a mãe não deve amamentar enquanto consome. Existe um período para cada droga que ela deve interromper temporariamente o aleitamento. Mas situações que a gente orienta manter o aleitamento. Tuberculose, não é contraindicado. Basta a mãe amamentar com máscara cirúrgica, não precisa ser N95. Hanseníase, hepatite B e C,
Dengue não é contraindicado. Consumo de cigarros e álcool não é contraindicado amamentar. A gente deve desencorajar a mãe que amamenta a fumar e a usar álcool, mas não é contraindicação. O aleitamento deve ser mantido. Covid-19 também não é contraindicação. A gente só orienta a amamentação com máscara. Então, essas são as situações em que a gente mantém o aleitamento.